Olá, meu cumprimento aos participantes da 4ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica. Eu sou Taylon Chile, sou estudante do curso de mestrado em Inovação em Educação da Universidade de Lisboa e juntamente com as colegas Leila Cristina Maia, Tatiane Fernandes Jesus e a Eliane Mioto Campos, trazemos então o trabalho intitulado Aprendizagens Profissionais Docentes em um caso de estudo de aula, uma análise do ponto de vista da inovação em educação. Bom, nas últimas 2 décadas, temos visto uma valorização maior da experiência dos professores no processo de desenvolvimento profissional, ou seja, que o processo de desenvolvimento profissional ele aconteça a partir dos anseios dos próprios professores e não que seja um processo imposto a eles, né? E nesse contexto, no Japão, já há muitos anos, há mais de 100 anos, segundo a literatura, são realizados estudos de aula, que é uma prática de desenvolvimento profissional utilizado, né, de forma já natural nesse país, em que um grupo de professores se reúne e estudam um conteúdo e preparam aulas, né, em conjunto, né, tem como essência a colaboração, né, o trabalho colaborativo entre os colegas professores. Que parte, então, essencialmente da demanda, né, dos próprios professores. Mais recentemente, nas últimas 2 décadas, os estudos de aula eles têm sido estudados em países como Estados Unidos, o Brasil e também aqui em Portugal, para entender melhor como é que acontecem essas aprendizagens profissionais, quais são essas aprendizagens profissionais e as adaptações que são necessárias, né, de acordo com o contexto, porque sabemos que o Japão tem lá as suas particularidades, seus contextos, né, e nós precisamos então fazer possíveis adaptações, né, para melhorar essa prática, né. E nesse contexto, então, nós, enquanto estudantes da área da inovação em educação, temos como objetivo nesse trabalho analisar um caso de estudo de aula do ponto de vista da inovação e do desenvolvimento profissional docente, para compreender essas aprendizagens profissionais e como elas ocorrem, né, do ponto de vista da inovação em educação. Para isso, nós utilizamos metodologia qualitativa e a recolha de dados ela é bibliográfica. Por quê? Não somos nós quem fizemos essa prática, né, de estudo de aula, que nós apresentamos aqui. Buscamos 3 artigos que descrevem e discutem, né, uma prática de estudo de aula realizado aqui em Portugal. Nós estudamos esses 3 artigos e relacionamos então com bibliografia na área da inovação e educação e do próprio desenvolvimento profissional docente na tentativa então de refletir sobre a inovação nesse processo. Bom, para apresentar o que foi feito, o que é o estudo de aula, né? Como é que foi feito esse estudo de aula. Foram 8 sessões de estudo de aula e 4 de follow-up, né, na sequência. A primeira sessão, então, os professores estudaram o processo dos estudos de aula, né, porque a experiência foi conduzida por pesquisadores do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa e, portanto, as professoras envolvidas da escola não tinham conhecimento sobre o que eram os estudos de aula e como é que eram feitos. E, portanto, essa primeira sessão foi mesmo para conhecimento. Depois da segunda à sexta sessão houve o estudo e aprofundamento do conteúdo. O conteúdo escolhido foram os números racionais, que segundo as professoras é um conteúdo que demanda, né, um pouco mais de atenção, os alunos apresentam mais dificuldades e também condizer com o próprio calendário escolar. Então, da segunda à sexta sessão, as professoras aprofundaram o conteúdo e prepararam a aula, que foi lecionada então na 7ª sessão. Essa aula foi lecionada por uma professora e observada pelas demais e também pelos pesquisadores que conduziam o estudo. A 8ª sessão foi de reflexão sobre a aula em si e todo o processo do estudo de aula. E da 9ª à 12ª sessão houve então acompanhamento por parte dos pesquisadores das professoras em preparação de outras aulas, então, que também são chamadas de aulas de investigação. Bom,
Os principais resultados de aprendizagens profissionais observados, então, por esses 3 artigos, que são Quaresma e Ponte 2015, Ponte et al. 2016 e Quaresma e Ponte 2017, que depois vocês podem também verificar na publicação do artigo completo, tem a ver, então, com a valorização da comunicação no ambiente de aprendizagem, a elaboração de tarefas para desenvolver o raciocínio matemático dos alunos, a reflexão sobre as dificuldades e estratégias dos alunos, a valorização das capacidades e o trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo aqui é a essência dos estudos de aula, né? A gente sabe que muitas vezes o trabalho do professor ele é um trabalho solitário, e nos estudos de aula é numa lógica inversa, né? Os professores trabalham de forma conjunta, estudam, preparam aulas e discutem de forma conjunta, né? E também houve aprendizagens curriculares nesse processo, né? Até porque naquele contexto haviam mudanças curriculares no país, né? Bom, fazendo uma análise então do ponto de vista da inovação em educação, é claro que essa descrição ela foi feita de forma muito superficial aqui por mim na apresentação, depois também pode ser vista com mais clareza no trabalho completo e na própria bibliografia estudada, né? Mas pensando agora no contexto da inovação em educação, nós trazemos aqui um conceito do Carbonell, que ele diz o seguinte, que a inovação em educação é um conjunto de intervenções, decisões e processos com intencionalidade e sistematização que modifica atitudes, ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas, né? É uma renovação de novos projetos, programas, materiais curriculares, estratégias de ensino e aprendizagem, modelos didáticos e outra forma de organizar e gerir o currículo, a escola e a dinâmica da classe. E então, com essa ideia do Carbonell, de inovação em educação, a gente pode relacionar, então, estudo de aula com esse conceito, que há modificação nas atitudes das professoras quando elas passam a valorizar mais, por exemplo, a comunicação, que é algo importante no contexto da educação matemática, principalmente, a generalização e justificação de ideias também. Então, há essa modificação de atitudes das professoras. A prática pedagógica sofreu alterações intencionais, até porque no contexto do trabalho colaborativo, né, há essa intenção de modificação, né. Houveram aprendizagens também do conteúdo, de currículo, de gestão curricular, estratégias, organização e dinâmicas de classe, então, que foram renovadas, né. Então tudo isso tem a ver, né, ocorreu, foi possível perceber na literatura sobre estudos de aula, e tem a ver com a inovação em educação. Então isso pode estar aqui evidenciando um caráter inovador, né, dessa prática. Sobre o desenvolvimento profissional, cabe dizer que é um processo contínuo de aprendizagem, e os próprios professores produzem aí conhecimentos e saberes, né, a palavra desenvolvimento pressupõe isso, né, e os estudos de aula eles proporcionam então experiências didático-pedagógicas que enriquecem a prática por meio da reflexão sobre ela mesma e dos pares, né? E aqui é o mais importante é a questão dos pares, porque a reflexão sobre a nossa prática enquanto professor, ela tem que existir de qualquer forma, né? Mas a reflexão conjunta entre os professores de forma colaborativa é algo também potencialmente inovador e importante que ocorre no contexto dos estudos de aula, né? Então essa procura, essa mudança intencional também tem a ver com a inovação em educação. Um autor muito conhecido no Brasil, que é o Tardif, ele defende que essas reflexões movem os professores a buscarem caminhos alternativos e diferentes maneiras de trabalho docente para o desenvolvimento profissional, e a colaboração entre os professores é um fator inovador nesse contexto e que é potencializado pelos próprios estudos de aula, né? Bom, pensando nisso, então, há várias questões aí que podem ser trazidas para o contexto da inovação em educação, né, que ocorrem nos estudos de aula, que vimos até aqui. Gostaria agora de fazer algumas reflexões mais gerais, mais amplas, assim, com base na própria bibliografia, mais agora sobre desenvolvimento profissional, né. O Tardif ele trata essa valorização da experiência dos professores no desenvolvimento profissional como uma renovação nos fundamentos epistemológicos do ofício do professor, né? E ele chama, vou ler aqui a citação do Tardif 2000,
ele diz que chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho, cotidiano para desempenhar suas tarefas, né? Então isso tem algumas questões por trás, né? Se são saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas, então isso só tem valor se for construído na prática, né? Daí vem uma segunda questão, que é, se são construídos na prática, os conhecimentos da formação universitária, eles podem eventualmente se constituir em profissionais, mas não são profissionais, então são universitários, né? Não é que não sejam importantes, depois eles precisam ser consolidados no contexto pragmático de atuação docente, né? E depois temos a questão da experiência dos professores, que é fundamental nesse processo e que próprios autores como Schiller e Wilbert, em 1999, que trazem questões muito importantes dos estudos de aula, trazem também como fundamental, né, a questão da experiência dos professores no desenvolvimento profissional. Em relação ao conceito de desenvolvimento profissional, Oliveira e Formosinho, em 2009, diz que o desenvolvimento profissional é um processo contínuo de melhoria das práticas docentes, centrado no professor ou num grupo de professores em interação, daí tem a questão da colaboração, né? Momentos formais e não formais, com a preocupação de promover mudanças educativas em benefício dos alunos. Aí é outra questão importante sobre os estudos de aula, né? O objetivo é sempre a questão da melhoria das aprendizagens dos alunos, né? Das famílias e das comunidades, pressupõe a procura de conhecimento profissional prático sobre a questão central da relação entre a aprendizagem profissional do professor e a aprendizagem dos seus alunos, centrando-se no contexto profissional, né? Então há uma relação aí entre o próprio conceito de desenvolvimento profissional de Oliveira e Formosinho com a questão da renovação epistemológica do Tardif, com a questão da valorização da prática dos professores e do próprio conceito em inovação em educação do Carbonell, que convergem para a questão da aprendizagem profissional baseada na prática, né? E vale salientar que os professores eles podem efetivamente contribuir para a produção dos seus conhecimentos profissionais, né? As aprendizagens profissionais dos estudos de aula eles podem ser agrupadas, são agrupadas por Bezerra 2017, que é uma tese de doutorado da Unesp, Rio Claro, se eu não me engano, no Brasil, que trata então esses conhecimentos do conteúdo da disciplina, como raciocínio matemático, justificações, generalizações e representações, nesse contexto desse estudo de aula, né, dessa experiência, o conhecimento da didática da disciplina, né, a questão da escolha das tarefas, comunicação, reflexão sobre as estratégias, dificuldades, capacidade dos alunos, a questão do conhecimento curricular e o conhecimento situado na prática dos alunos, né. Mas todo esse processo traz consigo algumas implicações, né. Primeiro, e é muito importante a questão de lideranças engajadas, né? Um processo que demanda muito trabalho e demanda, obviamente, lideranças muito engajadas, tanto a liderança do grupo de estudo de aula quanto a questão de gestão escolar. Temos visto aí no contexto dos estudos de inovação em educação que a gestão escolar tem um papel importantíssimo e fundamental no processo de inovação. A questão da formação inicial dos professores é importante que os estudos de aula estejam presentes nesse contexto, porque depois é muito difícil trabalhar com os professores em grande escala. A questão do entrosamento e preocupação com as críticas, né? O objetivo é sempre a melhoria das aprendizagens dos estudantes e, portanto, a aula que é construída num estudo de aula ela é uma aula do grupo e, portanto, não é o professor em si que é o responsável, só ele, né? O foco direcionado para a aprendizagem do aluno e não o trabalho do professor, né? E como, claro, toda inovação demanda tempo, né? Então são algumas das implicações dos estudos de aula, né? Portanto, concluímos que há vários aspectos, elementos aí que têm a ver com a inovação em educação nos estudos de aula, né? Mas, obviamente, precisamos aprofundar ainda, é um estudo ainda bastante superficial, né? Bibliográfico, né? E é isto. Agradeço a atenção de todos e convido, então, a todos para a leitura então, do trabalho após a sua publicação. Um grande abraço.